Algumas pessoas têm me perguntado sobre o uso do NVMe-Fix.cast, uma cache aí que é para trazer o funcionamento completo dos discos SSD no padrão NVMe dentro do nosso Hackintosh, mas não é basicamente apenas a utilizar a NVMe Fix. Dependendo do caso, a gente precisa fazer alguns ajustes na BIOS aí do nosso Hackintosh, do nosso setup, para ter a completa harmonia entre NVMe, o nosso OpenCore, nossa EFI e o nosso macOS que a gente utiliza aí nos nossos Hackintoshes. Então, nesse vídeo aqui, eu trago mais detalhes sobre NVMe Fix, sobre os ajustes, sobre as validações que a gente tem que fazer para deixar o nosso Hackintosh cada vez aí mais redondinho e voando para as nuvens. Então, se você não me conhece, eu me chamo Gabriel Lucchina, você está no universo Hackintosh, um canal que é referência aqui no Brasil quando o assunto é Hackintosh. E na descrição de todos os vídeos eu deixo algumas informações extremamente importantes, como o acesso ao nosso Discord, onde tem uma comunidade ativa de 5, 6, 7 mil pessoas conversando diariamente sobre Hackintosh em plataforma AMD, os famosos Ryzen Tosh, em plataformas Intel, com todos os processadores da Intel, Core 3, e 5, e 7, e 9, os Xeons V3, Xeons V4, enfim, tem tudo relacionado aos nossos Hackintoshes e também o acesso ao nosso grupo de curadoria que acontece lá no Telegram, que é onde a gente traz peças, componentes, periféricos, hardwares, devices, todos pensados aí nos nossos Hackintoshes. E aqui embaixo você encontra aí o meu contato para a consultoria profissional de Hackintosh, caso você queira pular a etapa de aprender a fazer e a tunar o seu Hackintosh e precisa de um Hackintosh de um dia para o outro, para poder trabalhar profissionalmente aí com o sistema da maçã, o nosso bom e velho macOS. Então, vamos para a parte prática e vamos conferir como que tudo é feito. Aqui, a gente já está no meu desktop. Nesse sistema aqui, eu vou até abrir o Disk Utility. Eu já estou rodando, no caso, um NVMe, mas ele não está devidamente configurado. Então, quando eu venho aqui no Disk Utility, aparece, Show All Devices. Consigo confirmar que estou usando um Seagate FireCuda 520 e ele é justamente um padrão NVMe. No outro setup que eu tenho aqui, para até mesmo exemplificar outros setups, por conta da diferença que às vezes tem entre uma placa-mãe e outra, uma nomenclatura que existem entre os setups. Aqui eu também tenho o Disk Utility, deixa eu até achar ele, tá difícil de achar aqui, Disk Utility, pronto. Aqui em View, Show All Devices, eu consigo ver que eu tenho dois NVMEs. Um da Netac, inclusive vai ter vídeo aí futuramente sobre esse carinha aqui, e também o Western Digital, o SN770, que também estão aí funcionando no nosso Hackintosh, mas não são devidamente configurados. A primeira coisa que você tem que fazer, você abre aí o Hacking Tool e dentro do Hacking Tool, para confirmar se eventualmente eles já estão 100% ou não, você vem aqui na aba PCIe, pega a coluna Class ou Subclass, tanto faz, eu acho mais fácil organizar aqui por Class, e procura por Mass Storage Controller, ou MES, Storage Controller. Aqui tem os SATA Controllers, mas não são os SATAs que a gente está procurando, e o que a gente está procurando são esses dois caras aqui. Então, eles que representam de fato aí os dois NVMEs que existem dentro desse setup aqui, e no setup anterior, se for ver aqui dentro a mesma coisa, posso até abrir o Hacking Tool, vim na aba PCIe, note até que tem menos itens aqui na aba PCIe, justamente porque são arquiteturas, não arquiteturas, mas são setups diferentes. Um é Intel, outro é AMD, um é o Hackintosh, o outro é o Ryzen Tosh, mas ambos funcionam. O que nos interessa é essa coluna aqui, ASPM, e notem que ela está como Disable, ou como desabilitado. Aqui no meu outro setup, notem que eu tenho exatamente a mesma coisa, eu tenho aqui a coluna ASPM e ela está como Disable, ou seja, desabilitado. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? É fazer a instalação da cast, chamada NVMe Fix, só que somente instalar ela, ele não vai habilitar essa coluna. Então é uma boa prática a gente colocar ela, tem diversos propósitos e um deles é otimizar aí o uso e a transição dos estados de energia que existem dentro do NVMe, porque ele pode estar consumindo o máximo de energia para poder entregar o máximo de performance, ou ele pode estar num estado ocioso de atividade, que a gente chama de idle, e daí ele deve consumir menos energia, até mesmo para poupar um pouco de energia, às vezes pode até mesmo impactar, às vezes, aí no funcionamento do sleep, do hibernate, do seu Hackintosh. Então esse é um item a ser validado e configurado. Além disso, dependendo do NVMe que você tem, ele pode até corrigir kernel panics. E se você não sabe o que é kernel panics, basicamente é a tela azul do Windows, aquele travamento que a gente precisa desligar nosso computador, ou reinicializar, ou apertar o reset. E tem a mesma coisa no macOS, que é conhecido como Kernel Panic, ou KP. Então ele acaba travando, KP é de KP de Kernel Panic, de
capeta. Mas é mais ou menos como o capeta atingindo o nosso computador e travando tudo, que a gente tem que reinicializar, resetar, desligar e ligar de volta para, né, trazer, né, o funcionamento do nosso Hackintosh. Então, dependendo da situação, dependendo do NVMe que você utiliza, às vezes o NVMe Fix corrige até mesmo esse tipo de situação. Voltando aqui para o nosso setup, você vai procurar por NVMe Fix, vai cair aqui no repositório do GitHub do usuário, né, acidenteira, que é quem mantém aí o OpenCore. Vem aqui em Releases, vem sempre na opção Latest, né, que significa último aí em inglês, e baixa a opção aqui de Release. Você baixar a opção de debug. Após baixar ele, a gente vem no diretório aqui downloads, não tem muito segredo, né? A gente tem que descompactar ele e a gente tem que colocar essa cache aqui dentro aí do nosso EFI. Então, basicamente, eu vou vir aqui, vou montar a minha EFI. Se você não tem essa opção para montar, né, a sua EFI, eu estava oculto, estava escondido o pip ali, mas pronto, já voltei. Se você não tem, né, essa opção para montar aí a sua EFI, eu deixo na descrição também o download aí da Quick Action, traz, né, e funcionamento. Aqui dentro da EFI, dentro do diretório OC, dentro do diretório Casts, é onde a gente vai colocar aí o nosso nvmefix.cast. Então eu trago ele para cá e após a gente fazer a manutenção, que nesse caso que a gente adicionou, né, um arquivo, lembrando que a gente tem que configurar o nosso config.plist e para isso a gente utiliza esse cara aqui, que é justamente, né, o Propertree, a ferramenta mais indicada e oficial para poder dar manutenção, caso, né, no nosso config.plist, que é o arquivo de configuração do nosso OpenCore. Então, com o Propertree habilitado aqui e aberto, a gente vem em File, vem em OC Clean Snapshot. Essa opção vai reler todos os diretórios ali que existem na nossa EFI. Ele já abre automaticamente aqui o OC. Basta clicar em Choose, ele vai abrir todos os conteúdos aqui novamente, mas basicamente ele vai inserir o NVMe Cache aqui dentro. Aperta o Command S para salvar ou vem em File Save, né? Tanto faz. O importante é salvar, né, seu arquivo de configuração. A gente vai reinicializar o nosso setup e a gente vai entrar na BIOS para poder fazer mais alguns ajustes. Pronto, estamos aqui na BIOS. O que vocês têm que procurar aqui, e nesse caso vai ficar dentro de Settings, depois fica dentro de Miscellaneous, se eu não estiver enganado, é esse cara aqui, ó, PCIe ASPM Mode, que é justamente o nome daquela coluna que tem lá dentro do Hacking Tool. Então, no caso, ele está desabilitado e por padrão, geralmente eles vêm, né, desabilitado. Nesse meu caso aqui, vou colocar L0 mais L1. Eu poderia habilitar apenas L0 ou apenas L1, mas eu vou habilitar os dois modos, L0 mais L1. Então, isso aqui eu venho habilito aqui, venho em Save e Exit e deixo reinicializar o Hackintosh. Enquanto ele reinicializa, vamos voltar para o outro setup e vamos fazer a mesma coisa, porque aqui já é um setup com ASUS e ele muda, né, um pouco aí a nomenclatura. Então, eu vou vir aqui, vou fechar tudo. Vou fazer, né, o restart aqui do nosso para a gente acessar a BIOS e ver como que faz essa devida configuração. Eu esqueci de colocar o NVMe Fix, mas a gente coloca depois ali, não tem problema algum. A ordem na qual a gente faz, né, essas configurações. Já está reinicializando, então vamos entrar na BIOS do garotão aqui. Já entrou na BIOS. Nesse meu caso aqui, ele vai ficar dentro de Advanced, depois Platform MISC Configuration, se eu não estiver enganado. É exatamente isso aqui, ó, ASPM, e ele está como Disable. Então a gente vem aqui, ó, note que tem L0, L1, L0 e L1 e alto, né, de automático. Então eu vou setar L0S mais o L1. Um pouquinho diferente ali da Gigabyte, mas é o mesmo conceito. Depois a gente vem em Exit, faz a opção Save, Change and Exit para salvar e sair. Enquanto ele reinicializa, vamos voltar para o nosso outro setup aqui que estava exemplificando e vamos confirmar aí o funcionamento, o ajuste ali da BIOS. Depois eu vou mostrar mais algumas artimanhas para a gente monitorar o nosso NVMe. Então, basicamente aqui eu vou abrir o Hacking Tool, vou vir na aba PCIe, né, PCI Express, vamos organizar aqui por class, vamos procurar novamente, né, o Mass Storage Controller e pronto, tem os SATA Controllers que não é o que a gente quer e a gente quer esses dois carinhas aqui, são os NVMEs. Agora notem que a coluna, no caso, né, a SPM já está como L1, que é o modo L1 de energia para o NVMe, e aqui a gente também tem, no caso, né, o Mass Storage Controller do NetAC também habilitado como L1 aí, a coluna ASPM. E não é necessariamente, né, obrigatório o uso do NVMe Fix quando você tem a coluna ASPM habilitada, já aparecendo, né, o L1 como apareceu aqui. A gente vai até ver, né, no outro setup que eu esqueci de colocar ali o NVMe Fix. Vamos ver como que ele ficou, até para poder fazer um gancho aí sobre a obrigatoriedade da NVMe Fix ou não. Então eu venho aqui em PCIe e notem que a Mass Storage Controller está aqui, ó, Seagate, né, o FireCuda 520, e já está habilitado agora o L1 na coluna SPM, que antes não estava habilitado. Ele habilitou por conta que a gente habilitou lá na BIOS e, teoricamente, a gente não precisaria do NVMe Fix nesse setup. Então, a gente tem, né, as duas situações, onde eu tenho o NVMe Fix aplicado, tenho o ajuste, né, na BIOS sendo realizado, e na outra situação, eu tenho apenas o ajuste na BIOS e ele já habilitou a coluna SPM. Mas, por boas práticas, é bom colocar o NVMe Fix
Fix, e até mesmo para a gente garantir que ele está em completo funcionamento, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou voltar nesse setup em que eu tenho o NVMe Fix mais o ajuste da BIOS. Eu vou fechar aqui. Vou utilizar esse programa aqui, ó, IO Registry Explorer. Eu vou deixar o link para download dele aqui na descrição. Aí com ele aberto, você vem aqui, ó, aqui em cima está escrito IO Service, vai mudar para IO Power. Aqui em IO Power, pressiona Command F para fazer a pesquisa, né? Ou vir nessa caixinha aqui e digita NVMe. Aqui ficou grande porque tem 2 NVMe's, então ele tem 2 NVMe controllers aqui e tem esse cara aqui, ó, NVMe PM Proxy. Isso aqui só vai habilitar quando você tiver aí completo funcionamento do NVMe Fix. Então, nesse caso, a gente tem os dois ajustes, Cast mais BIOS. Então, tem habilitado a coluna SPM, tem habilitado, né, o NVMe Proxy aqui dentro, né, do IO Registry. E lá no setup da Intel, não carregou, né, no caso, a nossa Cast. Será que a gente vai ter? Vamos abrir aqui, ó, IO Registry Explorer. Vamos vir aqui em IO Service, IO Power, fazer a pesquisa aqui por NVMe e notem, a gente tem somente IO NVMe Controller, que é justamente, né, a seção do macOS faz o controle dos nossos NVMe's, dos nossos SSDs no padrão NVMe, mas a gente não tem o NVMe PM Proxy. Então, para habilitar ele e ter, né, o completo funcionamento da NVMe Fix, mais os ajustes da SPM, o que a gente vai fazer aqui? É o que a gente fez lá no nosso setup da AMD. Vamos procurar por NVMe Fix, vamos acessar aqui, né, o repositório do NVMe Fix do Acidenteira. Vamos vir em Latest, vamos vir aqui na opção de release para poder baixar, né, a cast de release. Após baixar ela, a gente vem aqui em Downloads, vamos abrir ele aqui, vamos pegar a nossa cast, vamos montar, né, a nossa EFI para a gente colocar a cast lá dentro. Lembrando, né, que se você não tem essa opção do Mount EFI, link aqui embaixo na descrição, o download da Quick Action que faz, né, esse completo funcionamento. A gente vem aqui em OC, vem em Casts, vamos pegar a nossa cast e arrastar aqui para dentro. E lembrando que a gente adicionou um arquivo, então a gente tem que fazer o processo de snapshot aqui no nosso config.plist. Então, clicando 2 vezes, ele vai abrir já automaticamente com o Proprietary. E se você não sabe como fazer para abrir com o Proprietary, eu deixo os cardzinhos aqui, mas eu sempre também deixo um vídeo aqui embaixo sobre a instalação correta, né, do Proprietary. Com ele aberto, vem em File, vem em OC Clean Snapshot, escolhe, né, a opção Choose. Ele vai reatualizar, né? Ele vai atualizar, né, o config.plist, vem em File, vem em Save e vamos reinicializar o nosso Hackintosh e vamos confirmar se agora, após ele reinicializar, ele vai ter a opção NVMe PM Proxy lá dentro, né, agora do IO Registry. Vamos ver se tudo vai ficar bem configurado e bem aí disposto tanto para o nosso Hackintosh, para o nosso macOS, para a nossa EFI do OpenCore e principalmente para o nosso NVMe. E não pense, né, que o conteúdo vai acabar por aqui, porque tem mais uns pequenos atalhos e segredos sobre a gestão do nosso NVMe que a gente vai ver logo na sequência. Vamos ver se ele já reinicializou. Ele está terminando aí de reinicializar. Chegou uma notificação aqui, deixa eu até ver o que é. Saiu para entrega algumas coisinhas aí do AliExpress. Teremos novidades nos próximos dias, inclusive vamos ter até mesmo uma live de um conteúdo épico que a gente vai lançar aí nos próximos dias ou semanas. Bom, então ele já carregou aqui. Vou abrir novamente, né, o IO Registry Explorer. Vou vir aqui em IO Service e mudar para IO Power. E aqui vou fazer a pesquisa por NVMe. E notem, agora a gente tem aqui o NVMe PM Proxy. E diferente, né, do outro setup, a gente também tem ele, mas a gente tem 2. Justamente porque vai ter uma entrada de NVMe PM Proxy para cada NVMe que você tem no seu setup. Então, em um dos setups eu tenho 2 NVMe's e no outro eu tenho apenas um NVMe. De acordo com essa quantia, ele aparece aí, né, no caso, esses NVMe Proxies aqui dentro, né, do IO Registry e deixando essa informação do completo funcionamento aí da NVMe Fix em conjunto com o ASPM que a gente verifica aqui dentro, né, da aba PCIe na coluna ASPM se o nosso Mass Storage Controller, cadê? Tá aqui, ó. Ele está com a coluna ASPM habilitada como L1 ou como L0. Então, até aqui é isso que tem sobre a gestão do NVMe, sobre NVMe Fix e sobre os ajustes de BIOS. E agora, um bônus para esse vídeo aqui. Se você ainda não tem o Brill instalado, que é o brill.sh, você vai acessar esse site aqui, vai vir nesse ícone, vai clicar nele, ele vai copiar esse conteúdo. Você vai abrir o seu terminal e vai colar ele aqui. Nesse meu caso, eu já tenho ele instalado, mas notem, né, que ele pede a senha do meu usuário. Vou digitar ela, pressionar Enter e ele vai falar que já tem instalado, provavelmente. Ou aqui nesse caso, ele até fazendo o download da solução novamente. Provavelmente vai acabar reinstalando por cima. Mas caso, né, você não tenha o Brill instalado, instale ele igual eu fiz aqui. Pode ver que não tem nenhum segredo. É só copiar ali no site, colar aqui dentro do terminal. Depois dele instalado, você vai digitar aqui, ó, Brill install Smart Mon Tools.
ele vai instalar um aplicativo, né, que é para fazer o monitoramento dos nossos NVMEs, e aqui a gente consegue ver justamente as classes de energia que existem dentro de cada NVMe. E isso pode mudar de acordo, né, com o NVMe que se utiliza, com a marca, modelo. A gente vai ver aqui como que ele funciona. Então aqui note que até que ele já falou que eu já tenho, né, o Smart Mon Tools instalado. Para utilizar ele, você vai digitar aqui o Disk Util, que é o utilitário de disco do próprio macOS, List, para poder listar todos os discos que existem aí na sua máquina. E aí você tem que procurar aqui dentro do terminal, no caso, né, dentro do Disk Util espaço List, qual é o seu NVMe. Então a gente vem aqui, ó, Disk 0, Disk 1, Disk 2, só que notem que aqui eu tenho sintetizados, e o que a gente está procurando são os que tem internals. E dentro do internals, a gente tem que cruzar as informações aqui de size para poder saber, às vezes, dependendo da quantia de NVMEs que você tem dentro aí do seu setup, até mesmo da quantia de discos SATAs ou discos comuns, qual é o seu NVMe de fato. Então, localizando ele, você vai pegar o identificador dele, que nesse meu caso aqui é o /dev/disk0, vai copiar, vai digitar o smart ctl espaço -a e vai colar esse endereço aqui. Pressiona Enter e ele vai trazer diversas informações aí referentes ao seu NVMe. Aqui no cabeçalho a gente tem, né, algumas informações importantes, como por exemplo a marca e modelo, e aí você pode até confirmar se você passou, né, o /dev/disk mais a numeração correta. Caso contrário, você vai mudando, né, qual é a numeração do disco que você está passando, tem, né, a marca e modelo certo. E o que nos interessa é isso aqui, ó, Supported Power States. São todos os níveis de energia que existem para esse NVMe. Então aqui eu tenho basicamente, né, 3 modos de energia com operação positiva e mais 2 na operação negativa, que esses operação negativa aqui são justamente quando ele entra em idle, quando entra, né, no estado de ociosidade do nosso NVMe, principalmente quando ele está sem uso ou até mesmo, né, aí no estado de sleep ou de hibernate do nosso Hackintosh. Esses 3 aqui que tem estado de positivo são os modos na qual o NVMe Fix acaba, né, auxiliando a fazer as devidas transições, evitar kernel panics. Então, por isso que é uma boa prática a gente ter os ajustes da BIOS para habilitar o SPM Mode, mais a instalação aí do NVMe Fix, confirmar se está tudo lá dentro, né, do IO Registry, com aquela informação do NVMe PM Proxy, e depois validar aqui, né, com o Smart Mon Tools quais são os estados de energia que existem para seu NVMe. Aqui nesse meu exemplo tinha 5, né, estados de energias, mas a depender do hardware que você está utilizando, pode ter 2, pode ter 3 estados de energias, vai depender. Então deixem aqui embaixo um feedback que se vocês conseguiram fazer, né, as instalações tanto do NVMe Fix, conseguiram compreender o conteúdo e conseguiram, né, identificar quantos estados de energia possui, né, aí no seu NVMe. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!